teu coração. Põe a mão na sua terra. Fala assim: Senhor, essa noite eu vou receber uma semente. Então prepara essa terra para que essa semente caia e produza frutos. Amém, irmãos? Porque se a terra do nosso coração estiver endurecida, qualquer semente que cai nela vai se perder. Mas se a terra do nosso coração, irmãos, estiver aberta, se o nosso coração estiver sedento, a Bíblia diz assim, que para o sedento, até o amargo é doce. Quantos sedentos nós temos aqui? Amém? Se você está sedento, Deus vai derramar sobre a sua vida. Amém? Nessa noite, irmãos, eu queria falar um pouco sobre fé. Porque a vida cristã, a nossa vida, irmãos, ela é regida por fé. Não tem como você separar a sua vida da fé. Porque tudo é por fé. Tudo que nós fazemos, irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida é de fé em fé. Então, para cada passo que você dá na sua vida, você precisa de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que nós possamos agradar o nosso Deus, nós precisamos ter fé. E a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida de sucesso, uma vida abençoada, nós precisamos de fé. Para que nós conquistemos tudo aquilo que é nosso por herança, por direito, nós precisamos de fé. Então, irmãos, a fé é tudo o que nós precisamos, amém? E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a fé de uma forma bem simples. Quantos aqui já assistiu aquele filme, As Crônicas de Nárnia? O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa. Eu acho que 90% assistiu. Eu quero fazer um paralelo com aquele filme, para que você possa entender nessa noite. Abra a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Diz assim, no verso 3: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu não sei quantos já leram esse texto e reparou que a palavra mundo aqui, irmãos, ela está no plural. Quantos já tinham reparado isso? Poucas pessoas, né? Quantos já tinham reparado? Poucas pessoas, muito pouco. Por que será, querido, que essa palavra está aqui, mundos? Será que quando Deus, deu essa palavra, quando Paulo, muitos acreditam que o autor de Hebreus é Paulo, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu sobre isso, será que ele estava falando que existia vários mundos, irmãos? Tem outros mundos aí que foram criados? Não sei, Tem coisas que nós vamos ficar sabendo só quando a gente chegar lá. Mas isso, se existe outro mundo aí para fora, querido, em outras galáxias, isso não vai mudar a nossa vida, amém? Isso não tem muito valor para nós. Mas trazendo isso para nós, irmãos, o que esses mundos podem mudar a nossa vida? Quando Paulo fala desses mundos, irmãos, ele está falando de dois mundos aqui. O mundo natural e o mundo espiritual. Amém? Eu disse que nós vamos fazer um paralelo com aquele filme. Porque aquele filme, irmãos, o autor desse filme, C.S. Lewis, ele era um cristão. Ele era um escritor cristão. E eu creio que quando ele escreveu esse livro, ele teve algumas revelações do mundo espiritual. Então, imagina, irmãos, o que acontecia com aqueles 4 irmãos quando eles atravessavam aquele guarda-roupa. Eles entravam num outro mundo. Então, irmãos, assim como existe o mundo físico, que é esse mundo aqui que nós estamos vendo,
esse mundo, existe um outro mundo, que é o mundo espiritual, que é o mundo da fé. Amém? E que nós precisamos nos adentrar nele. Nós precisamos entrar por essa porta. Nós precisamos atravessar esse portal, irmãos, e tomarmos posse de tudo que pertence a esse mundo espiritual. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aonde, irmãos? Nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. Então, irmãos, nós precisamos aprender a entrar nesse outro mundo, que é o mundo espiritual. Amém? Porque lá, no mundo, no reino do Espírito, irmãos, tem tudo o que você precisa. No reino do Espírito tem tudo aquilo que nós precisamos. Lá tem prosperidade, lá tem saúde, lá tem bênçãos, lá tem tudo, irmãos, tudo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele disse: está feito, está consumado. Ou seja, não tem mais nada para fazer, eu já fiz tudo. Agora, irmãos, qual que é o problema? Por que muitas pessoas, elas não conseguem receber tudo aquilo que já é delas? Porque elas não atravessam o portal, elas não entram pelo guarda-roupa, e elas não entram nesse mundo espiritual. Abra a sua Bíblia, em 2 Coríntios, diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se veem, não atentando somente no mundo físico, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aqui ele está falando de dois mundos. Ele diz: olha, não se atente somente ao mundo físico, porque o mundo físico, irmãos, as coisas que pertencem ao mundo físico, que é esse mundo que nós estamos enxergando, elas são temporais, elas têm prazo de validade, elas passam. Sabe, irmãos, essa enfermidade, ela vem, mas ela passa. Sabe, irmãos, essa tempestade, ela vem, mas ela passa. Sabe, irmãos, essa situação que você está vivendo hoje, ela vem, mas ela passa. Porque as coisas no reino físico, irmãos, são temporais. Elas passam. Mas as coisas do mundo espirituais são eternas. Não muda. A palavra diz que a palavra de Deus é imutável. Ou seja, não há variação de mudança. Tudo aquilo que Deus diz, irmãos, é imutável, não muda. Por isso que nós não podemos nos atentar somente ao mundo físico. Nós temos que nos atentar ao mundo espiritual, porque lá, irmãos, é eterno. Tudo que Deus diz a teu respeito é eterno, querido. E muitas vezes nós estamos olhando somente para o físico, somente para o agora, somente para aquilo que é terreno. Deixa eu mostrar algo aqui para você. Vá para Romanos, capítulo 4. Antes de nós lermos Romanos, vamos pegar uma carona, né? Lá em Mateus, capítulo 14, já que o pastor Eric pregou Mateus 14, o Jerry pregou Mateus 14, também vou pregar Mateus 14. Por que não, né? Quando nós vemos essa passagem de Mateus 14, na verdade... Peraí. Quando nós vemos essa passagem, irmãos, né, que havia uma tempestade, vamos dar uma olhada aqui, olha. Logo a seguir,
compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passou adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Olha o verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Perdão, vamos ler o 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o vento era contrário, né? O vento açoitava o barco, o vento era contrário. Num determinado momento, irmãos, Pedro vê Jesus vindo, né, sobre as águas, e Jesus fala para Pedro: Pedro, vem. Quando Pedro, irmãos, decide tomar uma posição de fé e andar por fé, o que acontece? Olha aqui. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele decidiu andar, ele decidiu entrar nesse mundo espiritual, ele decidiu andar por fé, ele recebeu o portal, né? Porque, queridos, o portal para que nós entremos nesse mundo espiritual é isso aqui. Esse é o portal que te leva para o reino do Espírito, amém? Para esse outro mundo. É por aqui que você entra, irmãos. Quando Deus libera uma palavra, Jesus libera uma palavra para Pedro, fala: Pedro, vem. E Pedro decide então entrar, né? Ele cruza para o outro mundo, né? Ele sai daquele mundo que ele estava, o mundo natural, e decide entrar para aquele outro mundo, o mundo espiritual. Ou seja, o mundo onde ele creu na palavra, ele decide obedecer aquilo que Deus falou com ele. O que acontece? Ele repara, olha o verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Interessante, irmãos, que quando você decide crer, quando você decide andar por fé, quando você decide entrar, não, agora eu vou entrar nesse mundo espiritual, eu vou passar o portal e vou crer. Muitas circunstâncias, irmãos, interessante que já estava, o vento estava ali. O vento, nós lemos que o vento já estava açoitando o barco. Mas depois que ele decidiu crer, é que ele reparou na força do vento. Interessante, né? Quando você decide crer, irmãos, não significa que você não vai ver o vento. Não significa, irmãos, que o vento não está ali. Não significa que você não pode se atentar. O que Pedro fez? Pedro, ele decidiu andar. Só que ao mesmo tempo que ele decidiu andar na palavra do Senhor, ele reparou na força do vento. Ao mesmo tempo que ele atravessou o portal do mundo espiritual, é meio que ele ficou com o pé nos dois lugares, né, irmãos? E aí, ele submergiu. Então, querido, não significa que quando você decide caminhar no Senhor, decide caminhar em fé, não significa que você não vai olhar. Você pode olhar. Mas se você entender, irmãos, que além desse mundo natural existe um outro, muito maior do que esse, em poder, você vai se levantar. Você vai entender que você não precisa ficar submerso. Você vai poder ver Jesus. Deixa eu te mostrar em Romanos capítulo 4. Porque muitas vezes, querido, o maior problema da fé é que, querido, eu já criei dessa forma, eu já pensei dessa forma, de forma errada.
Aqui vai falar sobre Abraão, o pai da fé. Romanos 4 diz assim, o verso 17: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Deus havia feito uma promessa para Abraão de que ele, teria uma descendência que ele não poderia contar, Seria incontável a descendência de Abraão. Mas Abraão era velho, Sara era estéril. Quando Deus apareceu para Abraão e deu essa promessa para Abraão, Abraão já tinha 75 anos, demorou-se 25 anos para que aquela promessa se cumprisse. Então, irmãos, Abraão, vamos continuar lendo aqui. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Queridos, o maior problema às vezes, como eu disse, eu já até pensei dessa forma, e é uma forma errada de pensar, é a gente querer, irmãos, dizer assim, não, essa enfermidade é mentira, não, essa situação é mentira. Irmãos, não é mentira. Abraão aqui, ele diz assim, nós lemos aqui que ele considerou a idade avançada dele, ele considerou o corpo dele amortecido, ele considerou a situação. Era verdade aquela situação. Assim, irmãos, talvez que essa situação que você está vivendo, ela é verdade. Essa dor que você está vivendo, ela é verdade. Não é mentira. Essa situação financeira que você está vivendo aí, difícil, é verdade. Esse problema no seu casamento, esse problema na sua família, ela é verdade. Mas ela é verdade no mundo físico, querido. No mundo, no reino aqui, da terra. Mas no reino do Espírito, irmãos, existe uma outra verdade. Então não é mentira. Não é mentira a dor. Não é mentira a situação financeira. Ela só não é absoluta. Ela não é absoluta. Porque além dessa verdade, irmãos, existe uma outra. Que pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Existe uma outra verdade. O que nós precisamos? Nós precisamos adentrar esse reino espiritual. Nós precisamos, irmãos, não olharmos somente para o reino físico. Nós precisamos olhar para o reino espiritual. Nós precisamos passar pelo portal da fé e tomarmos posse, cremos, irmãos. Eu imagino Abraão, 25 anos, irmãos, até que a promessa se cumprisse. Todos os dias Abraão olhava para o corpo dele, olhava para o corpo de Sara, mas ele olhava para a promessa. Olhava para o corpo dele, olhava para Sara, velho, velha, estéril, mas ele olhava para a promessa. Será numerosa a sua descendência. Por pai de multidões eu vou te chamar. Irmãos, e ele decidiu então, não somente olhar para o físico dele, mas ele decidiu olhar para a promessa. Ele decidiu. Então eu creio que Abraão olhava para o corpo dele, irmãos, e ele cantava: confio no meu Deus, e no seu constante amor, eu não serei abalado. Eu não serei abalado. E Abraão devia cantar isso todos os dias. Ele olhava para o corpo dele, mas ele olhava para a promessa. E ele decidia pela promessa. Abra sua Bíblia em Números.
Aqui, irmãos, quero mostrar um outro exemplo. Quando Números capítulo 13. Quando Moisés, envia os espias para irem espiar a terra, ele enviou 12 espias para espiar a terra que Deus havia prometido para eles. Deus havia prometido um lugar de bênção para eles. Então, Moisés separou 12 homens para essa missão, e esses homens foram e ficaram espiando a terra por 40 dias. E depois de espiar essa terra, eles voltaram com o relatório. Olha o relatório. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Números 13, 26 agora. Caminharam e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a ele e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amoreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Agora, no capítulo 14, irmãos, depois desse relato, desse triste relato, 10 dos espias chegaram com um relato natural, irmãos. Querido, os dois, tanto os 10 espias como Josué e Caleb, viram as mesmas coisas. Eles viram que a terra era boa, que a terra produzia, eles viram os gigantes, eles viram as circunstâncias. Mas a visão daqueles 10 e de Josué e Caleb era diferente. Os 10 viram de forma natural, irmãos, se atentaram somente para aquilo que era natural. Olha, a terra tem gigante, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer, e não tem jeito, gente, não vai ter como. E ainda por cima, desanimou os que deram um relatório. Tem gente, irmãos, que além de não entrar, ainda atrapalha os que querem entrar. Porque além de não ter fé para eles, atrapalha quem está querendo entrar. Mas, então, aqueles 10 espias, irmãos, olharam somente o que era natural. Mas Josué e Caleb tiveram olharam de outra forma, irmãos. Eles não somente olharam o mundo físico, mas eles olharam o mundo espiritual. Eles olharam além, eles olharam para a promessa. Qual era a promessa, querido? Olha aqui. Olha o que ele diz, 14:6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, porque eles ficaram indignados com aquele relatório. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Olha que visão diferente, irmãos. Olha a visão de quem olha somente, olha a visão de quem não olha somente para o natural.
Josué e Caleb, irmãos, são pessoas que nós temos que imitar. Porque eles não estavam olhando somente o natural. Eles estavam olhando além, querido. Eles estavam se firmando no quê? Na palavra de Deus. Naquilo que Deus tinha prometido. Deus tinha prometido que daria aquela terra ao povo. Então, se Deus falou, querido, não importa se tem gigante. Não importa se eles são grandes. O importante é que nós vamos conquistar. O importante é que Deus vai nos entregar. O importante é que Deus vai fazer. Porque se Ele falou, irmãos, Então, eles eram homens que viam, que não se atentavam somente no visível. Eles se atentavam no invisível. Eles conseguiram entrar pela porta, pelo passar o portal da fé. Eles não ficavam somente no mundo físico, mas eles conseguiam passar para o mundo espiritual. Deixa eu te mostrar outro exemplo. Abra a sua Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 6. Essa história, irmãos, o rei da Síria, né, fez guerra contra o rei de Israel. E tudo aquilo, irmãos, que ele pensava em fazer, todas as suas estratégias de guerra, né, todos os seus planos de guerra, Deus revelava, né, para Eliseu. Então, irmãos, tudo que ele pensava lá no quarto dele, né, ele pensava assim, bom, isso é o rei da Síria. Eu vou fazer isso, eu vou subir por aquela montanha, eu vou passar por aquele vale e tal, e vou cercar o povo de Israel e vou acabar com o povo de Israel. Tudo que ele tentava fazer, irmãos, Deus revelava para Eliseu. Então, ele, ao ponto do rei da Síria achar, irmãos, que tinha um espião no meio deles. E aí Deus, né? E aí um deles lá fala, não, é um homem de Deus, é um profeta de Deus, chamado Eliseu, né? Que Deus revela para ele tudo que está acontecendo. Então o rei da Síria, irmãos, vamos ler aqui agora. Verso 15. Não, vamos ler 13. Ele diz, ide ver de onde ele está, falando de Eliseu. O rei da Síria querendo saber onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou-lhe para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o ajudante de Eliseu, e saído, e eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai meu Deus, que faremos? Irmãos, vamos parar aqui só um pouquinho. Essa aqui é a atitude muito crente. Muito crente, irmãos, diante da circunstância contrária, está igual o ajudante de Eliseu aqui. Meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa situação financeira? O que eu vou fazer com esse meu casamento? O que eu vou fazer com esse meu filho? O que eu vou fazer com a... Né? Está igual o moço aqui de Eliseu, o servo. Mas olha aqui, vamos continuar lendo. Eliseu responde, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu penso que aquele moço, irmãos, deve ter olhado para Eliseu, olhado para ele, deve ter pensado assim, acho que Eliseu está fazendo a conta errada. Nós somos só dois, eu e ele e eu. Como é que nós dois somos mais do que o exército da Síria? Mas é porque era um homem que só olhava o natural. Vamos ler. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus abre os olhos espirituais daquele moço e aquele moço pôde ver. Tomado de carro, de cavalos, de um exército celestial, irmãos, para lutar. Eliseu era um homem que via o reino espiritual, irmãos. Irmãos, nem sempre Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para que a gente veja o mundo espiritual. Mas não é porque Deus não vai abrir que Ele não é real. Deixa eu contar um testemunho. Há alguns anos atrás, né?
quando nós voltamos de Montes Belos para Barretos, nós alugamos uma casa aqui em Barretos. E o dono da casa, ele mudou para uma outra cidade e alugou a casa dele para nós. Quando estava para vencer um ano, né? Ele procurou o Eric e disse: olha, eu vou precisar da casa, então você precisa me entregar a casa. O Eric falou: olha, tudo bem, você me dá um prazo, porque eu preciso procurar uma nova casa para eu alugar. Tá. Eu estou contando isso, irmãos, porque a própria pessoa, a própria dono da casa me contou isso, tá? A pessoa, assim, acho que ela não colocou muita fé na palavra do Eric, e ela foi num terreiro de macumba, e chegou lá e falou: olha, eu estou aqui porque tem um inquilino na minha casa, e eu quero saber se esse povo vai me enrolar, se esse povo vai sair mesmo, se esse povo vai ficar, quanto tempo eles vão ficar. E o pai de santo lá pediu a oferenda, falou: ó, volta daqui uma semana que eu vou te dar a resposta. Aí passou-se uma semana, essa pessoa voltou, e quando ela voltou e perguntou, o pai de santo disse assim: olha, ela perguntou: você mandou, né, os seus guias lá na minha casa para ver se aquele pessoal vai sair de lá mesmo, vai me enrolar? O pai de santo respondeu: olha, mandar eu mandei. Só que quando eles chegaram lá, tinha 2 homens de branco na porta e disse assim: aqui vocês não entram, é daqui para fora. Então, irmãos, eu particularmente nunca vi esses anjos, mas eles estavam lá. Então o mundo espiritual é tão real, querido, quanto o mundo físico. Não é porque nós não vemos esse mundo que ele não existe. Ele existe. A Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministradores do povo de Deus. Eles foram enviados para nos servir, irmãos. Irmãos, existem mais de 8.000 promessas para nós. Mas essas promessas, elas não estão aqui no mundo físico. Você precisa passar o portal. Você precisa entrar no mundo espiritual. Você precisa entrar em Nárnia, vamos dizer assim. Interessante, né, irmãos? Que aqueles 4 irmãos, no mundo natural, quem eles eram? Eles eram simples crianças, que o pai havia ido para a guerra, a mãe tinha enviado eles, né, para aquele lugar lá, para eles fugirem da guerra, para eles ficarem a salvo. Mas no reino do Espírito, quem eles eram, irmãos? Reis e rainhas. Eles eram reis e rainhas. Eles se tornaram reis e rainhas. Sabe, irmãos, aqui você pode não ser muita coisa, mas lá, querido, você é rei e sacerdote. Amém? Lá, irmãos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo. Lá, irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos. Então, nós precisamos passar a porta. Aqui está a porta. Aqui está o portal, irmãos. Você precisa passar por esse portal todo dia. Todo dia você precisa entrar, se colocar diante desse portal, irmãos. E tomar posse, e entrar. E decidir: eu vou caminhar por aquilo que está aqui. Eu não vou considerar somente o natural. Eu vou considerar o espiritual. Sabe por quê, irmãos? Para encerrarmos, volta lá para 2 Coríntios. Voltar para onde nós começamos. Porque sabe sabe o que o reino natural faz com você, querido? Sabe o que vai acontecer se você somente olhar para o que é natural? Se você somente ficar nesse reino físico, querido, nós vamos desanimar. Por isso, verso 16, 4:16, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia.
esse corpo natural, esse corpo do reino físico, esse corpo que pertence ao mundo físico, irmãos, ele pode se corromper, ele pode adoecer, ele pode entristecer, ele pode, acontecer tanta coisa com ele. Mas no mundo espiritual, quando você atravessa pela palavra, irmãos, você é renovado. Você é renovado. Você é renovado. Dia a dia você é renovado. Dia a dia Deus vai te dando força. Dia a dia Deus vai acrescentando força sobre você. Dia a dia Deus vai colocando renovo sobre você, querido. Para você caminhar até que você passe para lá e nunca mais volte. Porque um dia nós vamos para lá. Amém, irmãos? Não atente somente nas coisas que se veem. Não põe os seus olhos somente nas verdades desse mundo natural. Esse mundo natural, ele é verdade, ele é real. Mas, querido, para nós que temos Jesus, irmãos, tem um outro mundo, que é o mundo espiritual. E lá nesse mundo espiritual, irmãos, você é mais que vencedor. Lá nesse mundo espiritual, irmãos, não há doença. Nesse mundo espiritual não há miséria, não há pobreza. Mas você precisa se manter firme. Deixa eu te dar mais um exemplo para a gente encerrar. Se você tiver uma infecção, por exemplo, uma infecção muito forte no seu corpo, qual a primeira coisa que você faz? Você vai até o médico, não vai? O médico vai te receitar um antibiótico, você vai tomar esse antibiótico. Irmãos, quando nós passamos por alguma situação, algumas enfermidades, quer seja na nossa alma, quer seja nas nossas finanças, enfim, nós precisamos ir até o médico. Amém? Esse é o médico. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, ele é o médico dos médicos. Então você vai até o médico e o médico vai te receitar um remédio. Tem um remédio para essa situação que você está vivendo. Tem uma palavra de Deus. A palavra é remédio que te cura, irmãos. Para essa situação que você está vivendo, tem uma palavra de Deus. Então o que você faz? Você toma posse dessa palavra. Assim como você toma o antibiótico. Mas aí você toma o antibiótico, no mesmo momento você fica sarado. É assim? Geralmente, irmãos, o antibiótico a gente toma de 7 a 14 dias, não é? Só que às vezes a gente quer, irmãos, que as coisas com Deus aconteçam da noite para o dia. Você entra, Deus fala com você, você pega a palavra, mas aí você acha que tudo resolveu. Calma, irmãos, tem um tempo para que a palavra funcione na sua vida. Tem um tempo para que a palavra... Você precisa se firmar, você precisa perseverar. Imagina se você tomar o antibiótico 2 dias e falar, esse negócio não virou nada, eu vou largar a mão disso. O que vai acontecer? A enfermidade vai ficar pior. Você vai criar uma resistência, você vai ter que entrar com antibióticos mais fortes depois. Você vê a ação do antibiótico? Você vê como que o antibiótico está agindo no seu corpo? Nós também não vemos a ação da palavra agindo, irmãos. Mas nós cremos que o antibiótico vai nos curar. Não é? Eu não sei como que vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer. Porque a palavra é o antibiótico de Deus para tudo, para toda enfermidade do mundo. Amém, queridos? Persevere. Todo dia, o nosso homem interior se renova dia a dia. Todo dia você toma um pouco. Todo dia você toma mais um pouco. Todo dia você toma mais um pouco. Até todo dia você se firma na palavra, irmãos. Todo dia você se firma. Você se firma, ainda que seu corpo está doendo. Ainda que a situação está piorando. Ainda que pareça que no mundo natural nada está acontecendo, querida. Se firma no mundo espiritual. Porque Deus chama a existência as coisas que não são. Ele pega as coisas do mundo
espiritual. Se você se firma no mundo espiritual, querido, naquilo que Deus falou, Deus pega aquilo que é espiritual, do reino do Espírito, que é vitória, e traz para o reino natural. Mas você precisa se firmar, você precisa perseverar. Amém? Vamos ficar de pé. Hoje é dia de Santa Ceia, irmãos. Existe um significado muito grande quando você come do pão, quando você toma do cálice. Jesus disse assim: todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão, vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. Querido, o que significa a morte de Cristo? O que significa a morte de Cristo, irmãos? A morte de Cristo é o ponto de partida para que nós entremos no reino espiritual. É por causa da morte de Cristo, irmãos, que nós podemos adentrar esse mundo, ao mundo espiritual. É por causa da morte de Cristo que eu posso ter saúde, que eu posso ter vitória, que eu posso ter prosperidade, que eu posso vencer o pecado, que eu posso ser mais que vencedor. Por isso que ele falou: toda vez que você comer, lembra do que eu fiz. Lembra que existe um portal que você pode entrar e que você pode tomar posse de tudo que é teu, de tudo que eu conquistei. Amém? Coloca a mão no seu coração. Talvez você está aqui, querido, e você ainda não conseguiu vencer essa situação que você está vivendo. Você não conseguiu vencer esse problema, querido. Talvez seja porque, querido, você só está olhando para o físico. Talvez os seus olhos estão fixos somente no que é natural, querido. Talvez você está olhando somente para o que é natural. Mas eu quero te convidar nessa noite a passar pelo portal. Eu quero te convidar nessa noite, querido. Eu quero te dizer nessa noite que existe um outro mundo. Existe um mundo espiritual que é tão real quanto essa dor que você está sentindo, quanto esse problema que você está passando. Ele é tão real. A palavra de Deus, irmãos, é tão real. As promessas de Deus é tão real quanto essa situação que você está vivendo. E eu te digo mais: só tem uma diferença do que você está vivendo, do que a palavra de Deus diz. Que aquilo que você está vivendo é passageiro, mas a palavra não. A palavra é eterna. A palavra é eterna. Então fale com Deus nessa noite. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu não quero ficar olhando só para o natural mais. Senhor, eu não quero me atentar somente no que é natural. Senhor, eu quero olhar, Senhor. Eu quero me firmar no que é espiritual. Eu quero me firmar na Tua palavra, Senhor. Me ajuda a me firmar na Tua palavra. Senhor, eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Ainda que eu esteja sentindo, ainda que eu não esteja vendo nada, eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Eu vou tomar esse antibiótico todos os dias, até que ele mude a minha situação. Diga isso para ele. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, diga para ele. Seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Por que não seremos abalados, irmãos?
Porque nós não vivemos somente no reino físico, nós vivemos no reino do Espírito também, amém? Quando vier a intensa escuridão,